Oi, amor. Oi, meu amor. Eu espero que vocês estejam com os vossos esposos, com as vossas esposas, porque vai ser bem legal aí. Lucas disse que o áudio está 100%. Muito massa. Então vamos começar. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta, tá, amor? Tá bom. Acho que todo mundo aqui já me conhece. Meu nome é Carla, sou cabeleireira, mentora de desenvolvimento pessoal, reforma íntima. Dentro de um dos pilares que eu trabalho são os relacionamentos, né, as relações interpessoais, e o casamento é uma delas, né, a principal, a mais bonita e a mais desafiadora. Então, achei importante fazer essa live, estava querendo fazer há muito tempo, e eu acho que é isso. Aí, amor, se apresente, por favor. Eu sou o Alexandre, sou um ser conectado à fonte, sou cristocêntrico, sou o maior investidor da indústria da felicidade, que é a família. Sou o pai de 3 lindos filhos, Suzane, Melissa e Alexandre Filho, e sou casado com a minha amada Carla Lino. Lindo. Então é isso, ó. Então a gente já se apresentou, a gente tem um roteirinho aqui para não sair fora do que a gente preparou para vocês, tá? Então a gente vai falar sobre modelos de família, a gente vai falar sobre energias masculino e feminino, o que acontece quando essas energias estão em desequilíbrio. O objetivo da live é para ajudar casais e lembrar, porque muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, vocês já sabem, mas a gente esquece. Então, essa live é para vocês, mas também é para gente, porque na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo de coisas importantes. Por isso que a gente tem que estar sempre antenada e comprometida a fazer dar certo, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a casamento, acho que o Lindo concorda, é que o divórcio, a separação, não tem que ser uma opção. O que você acha disso, vida? O casamento, quando duas pessoas se unem, o laço matrimonial, é até que a morte te separe. Então tem que fazer tudo para dar certo. E para tudo dar certo, precisa mudar os hábitos, se for necessário. Porque não tem como você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então, defendemos o casamento até que a morte nos separe. Até mesmo porque todo mundo tem defeito, né? Imagina se você se separa agora, ninguém foi feito para ficar sozinho. Com certeza você vai procurar uma outra pessoa para você se relacionar e essa outra pessoa também vai ter defeitos. E aí você começa da estaca zero, uma coisa que você já tinha algum caminho andado no relacionamento antigo. Nós aqui, nós somos um exemplo, né, que quando as duas pessoas são diferentes e quer fazer dar certo, dá certo, porque nós viemos de famílias muito diferentes, né? O Alexandre veio de família completamente tradicional e eu vim de família completamente. Minha mãe separou do meu pai, eu era muito pequena, né? Minha mãe se casou de novo, então, e separou de novo. Então, assim, eu não tinha uma visão positiva da família, nunca quis casar, nunca quis ter filho. E eu só mudei esse pensamento porque eu conheci o meu marido e eu conheci a família dela, a família dele, e eu percebi que é possível, sabe? Ele me mostrou um outro olhar sobre família. E nós somos completamente diferentes, né, amor? Por isso que dá certo. Completamente diferentes. Família tradicional, né, década de 80, nasci em 81, é aquele cenário que o pai serve primeiro, depois a mãe, depois os filhos, o pai sai para prover o lar, né, para trabalhar, a mãe fica em casa para cuidar dos filhos e educar. Um tradicionalismo, aquelas regras sociais, família sistemática, mas era o tradicionalismo da época, que hoje
é bastante questionável. E cresci num ambiente realmente familiar de sentir falta quando não tem a família reunida em volta de uma mesa para poder fazer o bate-papo legal com os filhos, a esposa. A gente tem conseguido, né, meu amor, colocar isso em prática aqui na nossa indústria da felicidade e eu fico satisfeito com isso. Isso. Então, a gente entende hoje em dia que existem dois tipos de família, né? A família que o Alexandre veio, que é a família tradicional, onde que tem o pai que trabalha fora, como ele falou, e a mãe fica em casa. Mas hoje em dia a gente tem um outro tipo de família, que é a família moderna, que é quando os dois trabalham fora e os dois dividem todas as responsabilidades do lar, né? Tanto as responsabilidades financeiras, quanto as responsabilidades de cuidar da casa, ou a responsabilidade de cuidar dos filhos também, né? E eu acho que é exatamente aí que começa toda a confusão. Porque hoje em dia, a grande maioria dos relacionamentos, dos casamentos, é um casamento moderno, né? Em que os dois trabalham, né? E aí, às vezes, a mulher trabalha fora e o homem ainda está naquele casamento tradicional, em que ele provê e ela tem que ficar em casa ainda cuidando da casa. E aí, a gente quer dizer para vocês assim, que tudo é energia, né? Todo mundo tem a energia masculina e a energia feminina. E a gente precisa buscar o equilíbrio para realmente saber qual que é o nosso papel dentro da nossa casa, né? As energias masculina e feminina, elas não têm relação direta com o gênero da pessoa, mas elas têm relação com os arquétipos de comportamento. Eu até fiz um post essa semana sobre isso, justamente para complementar essa live. Se você ainda não foi lá ver esse post depois de terminar a live, tá? Por favor, mantenha essa audiência aqui, 14 pessoas. As energias masculina e feminina têm a ver com os arquétipos de comportamento, que são as características e a forma de que cada um se comporta e vive no mundo, né? Todas nós temos, nós, mulheres e homens, nós temos os dois tipos de energia, mas em diferentes proporções. E o seu equilíbrio, o desafio está aí, em manter o equilíbrio para que tudo corra bem dentro da vida, mas principalmente dentro da casa, que é o nosso grande objetivo aqui, falar dos relacionamentos no casamento, né? Então, o Lindo vai falar um pouco da energia masculina e eu vou falar um pouco da energia feminina. Vamos começar com você, amor? Pode ser. A questão da energia masculina e essa busca do equilíbrio, ela é fundamental para ter uma harmonia no relacionamento. Então, a energia masculina que visa ali planejar, agir, resolver problemas, proteger, prover, liderar, esse é o papel do homem e é o que aflora uma energia masculina, a lógica, a prática, a segurança, a estabilidade. Só que quando essa energia está, digamos, descompensada, desequilibrada, acaba cometendo um excesso. Eu, na minha profissão, ser um policial militar, completando 25 anos de carreira, tive por mais ou menos uns 19 anos, respirando trabalho, em praticamente 24 horas por dia. Então, quando você só respira trabalho, não tem tempo para relação, não tem tempo para mais nada, você está ali acumulando só energia masculina, só trabalho, muito excesso. O excesso já quer dizer que é muito, né? Até fui redundante. Mas o excesso de energia masculina então, fica nesse cenário. Então, o homem, proteger, prover e liderar. Acho que é uma boa observação. Sim. Sim, aí a gente tem a energia feminina também. A energia feminina, ela refere a todo o sentimento da casa, né? Então, intuição, criatividade, cuidado, acolhimento, receptividade, empatia, sensibilidade, fluidez, tudo isso compete à energia feminina. Você pode prestar atenção, as mulheres casadas que estão aqui,
elas podem perceber que quando elas não acordam bem, quando elas acordam de mau humor, quando elas não estão bem, a casa inteira não está. Porque tudo relacionado a sentimento compete à energia feminina, né? E essa energia traz uma conexão emocional entre todos que estão no seu lar, né? Compaixão, inspiração. No casamento, no relacionamento do casal, favorece a harmonia, favorece a troca afetiva e o fortalecimento de vínculo. E quando essa energia está em desequilíbrio, é quando a mulher pode se tornar passiva demais, ela pode ser emocionalmente instável, que é o que a gente mais vê dentre as meninas que eu mentoro, dentre as meninas que comentam aqui nesse Instagram. Elas não têm a inteligência emocional de lidar com as emoções, né? E essas pessoas são muito suscetíveis a ser dependente emocionalmente dos esposos. E a gente precisa de aprender urgentemente sobre inteligência emocional, porque isso afeta também as relações interpessoais, inclusive o casamento, né? E quando acontecem esses desequilíbrios, né? Ou seja, os parceiros estão em energias desequilibradas, às vezes pode ter excesso, que foi o que o Alexandre falou, né? Ou então a carência dessas energias, aí sim pode surgir problemas, né? No caso do Alexandre, foi um problema de saúde mesmo, o corpo dele reclamou, falou, epa, calma aí, o corpo dele parou isso, né? Então, quando acontece um excesso de energia, o que pode acontecer, amor? Quero exemplificar, meu amor, se permitir, exemplificar sobre a energia masculina e feminina. Imagine o casal que está saindo, né, um passeio aí do seu carro, no veículo. A energia masculina é quem decide ali o caminho, organiza a trajetória, busca soluções se caso der errado alguma coisa na viagem. Essa é a energia masculina. E a energia feminina já é a percepção de como está o clima entre os dois, de sugerir a música para melhorar o ambiente, ficar mais agradável. Ela faz a viagem, ela concentra a viagem em uma experiência emocional, enquanto que da energia masculina, citando o exemplo de uma viagem, é organizar a trajetória, organizar, solucionar dos problemas. Quando ocorre o excesso da energia masculina, vem a frieza, vem o autoritarismo, vem uma desconexão espiritual, uma série de situações que geralmente causa uma desarmonia no casal. E às vezes chega até uma separação, infelizmente. E a gente não tem compromisso com o erro, né? A gente erra, nós somos um casal que a gente erra, todo mundo erra, nós somos seres humanos. Eu mesmo, eu fiquei 5 anos sem usar vestido e saia, porque eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, fazia muito exercício físico, queria ser muito musculosa, eu estava descompensada naquela época, e isso foi até março, acho que até o ano passado, até no fim do ano passado eu estava desse jeito. Foi preciso acontecer uma lesão para eu parar e refletir sobre aquele momento e eu ver que realmente eu estava disputando o poder com meu marido aqui dentro de casa, né? Eu estava com falta de energia feminina e excesso de energia masculina. E como aqui ninguém tem compromisso com erro, né? A gente volta à rota e começa a fazer as coisas certas, né? Mas quando existe excesso de energia feminina, né? Completando o que o Alexandre falou, ele falou excesso de energia masculina. Quando existe excesso de energia feminina, os sentimentos podem ficar frios, né? Falta de direção, falta de muita frustração, né? Falta de acolhimento, falta de conexão. Fica bem difícil o relacionamento quando isso acontece. E aí, como resolver? Né? A gente pode treinar, né?
No meu caso, quando eu estava com excesso de energia, quando eu estava com excesso de energia masculina, a primeira coisa que eu fiz foi comprar alguns vestidos, foi entender que eu não precisava de músculos para ser bonita, e eu me forçava a fazer essas coisas, porque tudo é treino, né? Não era um hábito, eu não fazia sem ver. Então, quando a gente ainda não faz sem ver, como escovar o dente, né? Escovar o dente a gente faz sem ver porque é um hábito. Então, quando ainda não é hábito, a gente se força a fazer, né? No caso da energia feminina, você pode, no meu caso, eu comprei vestidos, né? Se você tem falta de energia feminina, se você precisa cultivar isso no seu coração, você pode praticar a escutativa, você pode ser receptiva às emoções do outro, porque tudo relacionado a sentimento e emoção é da energia feminina, né? Você pode investir, ter algumas estratégias de conexão com o seu esposo, de conexão com a sua família, tudo isso vai proporcionar a você um aumento da sua energia feminina. E você pode também desenvolver sua energia masculina, não pode, vida? Sim, também pode ter essa situação de energia masculina, mas em ambas as situações, meu amor, permita falar, se nós hoje estamos tendo essa audácia de um casal estar falando, é porque nós conseguimos superar um desses obstáculos, né? Então, os excessos e também as omissões, né? Acaba que teve situações adversas. O importante é que, primeiro agradecendo, né? Acho que eu nem agradeci o pessoal que está nos acompanhando, porque tirou um tempinho para poder nos ouvir, né? O nosso agradecimento, a nossa gratidão, e dizer que mudança de hábito é o caminho para equilibrar as energias. E quando a gente fala mudança de hábito, não é você querer mudar o outro, é você querer mostrar que você é capaz de fazer uma reforma íntima, para que vocês possam ter noção sobre essa questão da mudança de hábito. A partir do momento em que eu passei a acordar 4 horas da manhã, tomar o banho gelado, fazer minha oração, minha conexão com Deus, e passei a tirar um tempo, que seja atividade física, que seja meditação, e tudo que eu faço entre 4 e 7h50 da manhã, com o passar dos dias, a digníssima viu e falou assim, aí você mudou. E ela começou também a acordar de madrugada, a tomar o banho gelado, a ter o seu momento de conexão com Deus, de ter as suas atividades, seja fazer o cross, agora está fazendo a musculação. Então, essas mudanças de hábito acabou equilibrando nossas energias, porque primeiro nós passamos a estar conectados com Deus. E os dois conectados com Deus, só isso, já basta, é o suficiente. E aí criamos hábitos saudáveis, os dois. Passamos a ter um momento, os dois juntos. Então, a gente passou a valorizar esse momento juntos. Seja para assistir um filme, né, uma série, que seja para sair, apesar que nós não estamos com essa vibe de querer sair, mas a mudança de hábito é fundamental. Então, você que está nos ouvindo, se você mudar, o outro muda. Você não tem que mudar o outro. Você tem que mudar você, fazer sua reforma íntima, que você vai perceber a mudança de frequência do ambiente e todos parece que mudaram. Mas não é que todos mudaram, é que você mudou a forma de pensar, a forma de agir e teve hábitos significativos para a sua evolução. E a gente ensina pelo exemplo, né? Você pode falar 1000 vezes a mesma coisa para uma pessoa. Se ela não quiser, ela não vai mudar. Mas se você está mostrando os seus resultados através do exemplo, ela vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha e vai falar: opa, peraí, que eu vou fazer também, sabe? Uma coisa que eu não comentei no começo da live também, vida. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Isso aqui é mais uma conversa, não é uma aula nem nada. Às vezes a gente fala alguma estratégia que deu certo para vocês, às vezes a gente está lembrando de alguma coisa que a gente pode fazer. Então, é mais uma conversa. Podem comentar, podem falar, continuem compartilhando a live.
Às vezes uma pessoa que a pessoa que precisa mesmo pode entrar e a gente pode ajudar ela, tá? Então, tanto o casamento tradicional, vou ler aqui, amor, que a menina comentou, e se a mulher muda, Ana, a gente só consegue mudar o outro pelo exemplo. Continua fazendo o seu corre, que o seu cônjuge ele vai ver que está mudando, né? Só que a gente precisa de ter resultado, né? Então tenha foco para ter resultado o mais rápido possível. Você está lendo o que ela comentou, Vida? Você está conseguindo ler? Ana Rafaela Vieira, blog. Sim, eu consegui ler e enfatizo, né? O que você já mencionou. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, o que realmente, enquanto você acredita que você pode melhorar como ser humano e você está lutando para ser uma pessoa que tem um autocuidado, um autoamor, cuidar de você mesmo, vai chegar um momento em que a outra pessoa percebe isso. Não tem jeito, muda mesmo. Nós estamos falando por experiência que aconteceu aqui com a gente. E não só com a experiência com a gente. Temos outras situações, outros casos também, e vários. A pessoa está mudando para melhor, agora tem que ter a paciência, porque às vezes é muitos anos com a mentalidade distorcida, ou com aquela máscara social que a gente é obrigado a colocar para viver as regras e tudo. E aí você usa a máscara tanto fora de casa como dentro de casa também. Então não é simples, né? Tem as vaidades, o orgulho, porém eu falo com convicção que se você continuar nesse caminho que você está acreditando, pode ter certeza que vai atingir em cheio ele, a outra pessoa que vai mudar. E se você quiser acelerar, conecta com Deus, que aí a coisa vai mais rápido. A gente precisa de ter também um pouco de empatia, né? A gente não pode esquecer que todas as escolhas que uma pessoa faz, tudo isso é baseado naquilo que ela viveu, né? Então, às vezes, a pessoa não viveu, não teve uma infância legal, né? E tudo isso reflete na vida adulta dela. Então, a gente tem que ser um pouquinho empática de entender qual que é o momento da pessoa, sabe? Vai ter uma hora que ele vai te olhar e vai falar: o que essa mulher tá fazendo, sabe? Continua no seu papel de esposa, né? Criando bons sentimentos. Lembre-se que vocês não são rivais, não tem competição de quem faz mais, de quem faz menos, de quem começou, de quem não começou, sabe? Tenha em mente isso, tenha em mente a sua transformação e os seus resultados, que os resultados dele vai vir também. Teve uma pergunta aqui, Rita. A Amanda comentou, ó. Muda, na hora certa, ele ou ela muda. Ela falou que está vivendo isso, a Amanda comentou, Vida. Fantástico. E a Lari perguntou: qual a opinião de vocês sobre a mulher ser submissa dentro de um casamento? Lari, eu estava pensando sobre isso hoje. Eu estava pensando em fazer um post assim: Vida, escuta, parece que a gente está conectada, Lari. Eu estava pensando em fazer um post assim, bem polêmica, a primeira página, assim, escrever assim: é uma honra ser submissa ao meu esposo. Eu pensei em fazer um post assim, porque as pessoas pensam de submissão completamente diferente, né? Porque a Bíblia está dizendo para a gente ser submissa aos nossos esposos, mas antes disso, ela está dizendo que o esposo tem que ser uma pessoa conectada com Deus, que o esposo também tem que ter congruência com aquilo que ele vive. Desse jeito, fica muito mais fácil ser submissa, né? É uma honra para mim ser submissa a você, vida. Palavras. Mas essa submissão, Larissa, essa submissão é referente ao homem com um papel de protetor, de líder, de ser a segurança do casal, faz com que a mulher fique sob a sua proteção. Seria essa a submissão. Né? E é a mulher com a sua espiritualidade, com a sua sensibilidade, com a sua conexão espiritual, preenchendo emocionalmente o relacionamento.
É porque quando a gente fala a palavra submissa, e pelo o contexto que nós vivemos no dia a dia, que tudo toma uma proporção maior, né, muita gente mimizenta e que não pode falar nada que toma uma proporção, submissa fica parecendo que é como se fosse um objeto, uma escravidão, não pode fazer nada que manda. Não tem isso que manda, não tem nada disso. São papéis diferentes, mas que precisam se complementar para a evolução do relacionamento. Concordo. Então, gente, continuando aqui o nosso roteiro, muito bem elaborado por mim mesma, ambos os casamentos, tanto o casamento tradicional quanto o moderno, a gente precisa de saber de algumas coisas ou então lembrar de algumas coisas. A primeira dela é que precisa existir o respeito mútuo, né? A gente precisa valorizar a opinião do nosso cônjuge, a gente precisa entender dos sentimentos, entender os limites do outro, né? Esse tipo de respeito, ele cria um ambiente seguro e amoroso para os dois, porque o casamento, ele é uma via... Que isso, gente? Que isso? O casamento, ele é uma via de mão dupla, né? Eu faço, ele faz também. O que você acha, amor? Só fazer a leitura, meu amor. A Amanda Franco falou: a submissão é um respeito e amor um pelo outro. Compactuo com esse mesmo pensamento, Amanda. E sobre o respeito mútuo, eu vou usar duas palavrinhas para o relacionamento ter respeito um pelo outro, respeito mútuo: beleza e paciência. Se der tudo certo o que você quer, beleza. Se não der certo, tenha paciência. Beleza e paciência, as duas palavras para dar certo o respeito mútuo. E se passar dessas duas palavras, o silêncio não erra nunca. Permaneça em silêncio e você vai respeitar o companheiro. Não que você vai deixar de falar dos seus sentimentos, mas existe a hora certa, né, vida? Não é qualquer hora que a gente vai falar, principalmente no calor das emoções, sabe? A gente precisa de ter controle da nossa língua, porque a Bíblia fala, ou você vive ou você morre pelas suas palavras, tá? A segunda coisa que a gente quer falar aqui com vocês sobre ter um casamento harmonioso é ter tempo de qualidade juntos, né? Vocês podem planejar momentos a dois, assim, tipo, agendado mesmo, sabe? Principalmente se os dois trabalham fora. Por quê? Gente, olha esses balões. Principalmente se os dois trabalham fora. Por quê? Porque é corrido para os dois, sabe? Então, ter tempo de qualidade, planejar jantares, por exemplo. Tem gente que faz a quarta love, tem gente que faz a quinta dos dois. Então, fazer momentos dos dois, sabe? Eu acho que isso é importante para fortalecer a conexão emocional do casal. O que você acha, amor? Qualidade do casal, tempo de qualidade, é uma das linguagens do amor que a Digníssima vai falar daqui mais um pouco, né? Ser mais específica. Então, realmente é importantíssimo para a profundidade do relacionamento. A terceira coisa complementa a segunda, que é você surpreender seu esposo, a sua esposa com pequenos gestos carinhosos e românticos, como manda uma mensagem no meio do dia, né? Principalmente quando vocês têm muitos anos de casado, né? Falando nisso, dia 14 de dezembro nós completaremos 17 anos de casados. Então a gente tem uma história e 22 anos juntos, porque nós namoramos por 4 anos. Consegui rapidinho, amor, eu não sou da matemática. 21 anos juntos, é uma vida. Então, de vez em quando, tente, né? Pensa o que você pode fazer para surpreender o seu esposo, né? O que ele gosta. Às vezes você manda alguma coisa no trabalho dele, às vezes você manda um WhatsApp. Enfim, porque quando a gente foca energia em alguma coisa, o resultado vem, né? A resposta vem. Às vezes você fala assim, eu não sei o que eu posso fazer, mas pensa sobre o assunto, que daqui a pouco, quando você pergunta o que eu posso fazer, o teu cérebro ele vai te dar a resposta, porque ele vai procurar a resposta.
Então, eu acho que tem que ter esses pequenos gestos do dia a dia para ele lembrar de você durante o dia e você lembrar dele durante o dia, não é, vida? Sim, a dica que eu considero valiosa é você buscar tratar o seu cônjuge como se fosse na época de namoro. Ah, mas já está completando aí 17 anos junto. Mas isso não impede de eu abrir a porta do carro para me aposentar. Isso não impede de eu fazer uma surpresa. Isso não impede de termos algumas pequenas mudanças ou tentando resgatar da época de namoro ou buscando ver o lado positivo de cada situação, ver as qualidades e ignorar aquelas situações que ainda causam um incômodo no relacionamento. Então, manter o romance vivo é surpreenda o outro. Uma outra coisa legal da gente lembrar também é porque tem que existir uma divisão de responsabilidades, né? E de forma equilibrada, porque isso vai ajudar um ficar ressentido com o outro, um ficar triste com o outro, né? E também para não haver nenhuma sobrecarga emocional. Porque eu acho que o difícil é a gente ficar esperando que o outro faça, né? A gente precisa de entender que cada um tem que ser o seu papel e isso tem que ser conversado, sabe? Olha, eu posso fazer isso, você pode fazer isso, vem cá, vamos dividir os papéis. Né? Imagina se a gente não soubesse o que tinha que fazer aqui em casa com 3 filhos. Duas estudam cedo, um estuda à tarde, tem que levar para o crossfit, tem que voltar, tem que fazer compra, tem que pegar o almoço. São muitas coisinhas que se a gente não dividir, a gente fica doido, não dá certo. Então, precisa de ter essa divisão de responsabilidades. O que você acha, amor? Concordo plenamente, fazemos isso na prática. O principal do casal, essa divisão de responsabilidade, chama-se comunicação clara, objetiva e transparente. Tem que pedir ajuda, um pede ajuda para o outro, para não ficar sobrecarregado. Tem que colocar realmente, ó, preciso que você faça isso e isso, para realmente o outro compreender e poder auxiliar. Essa divisão de responsabilidade é válida e se faz necessário para um bom relacionamento. Vou dar a dica para as meninas que estão aqui nos escutando agora. Os meninos, gente, não é uma habilidade dos homens entender as entrelinhas. Não é. Vocês precisam de aprender a conversar com o marido de vocês e parar de falar assim, nossa, a louça tá suja, achando que ele vai entender que tem que lavar. Eles não entendem. Não é, vida? Não, nesse caso, às vezes até entende, é porque não vai querer fazer mesmo. A gente pedir com carinho, né? Às vezes Ah, fala que a fiação é trocada. Né? são. A fiação é trocada. Então, o que acontece? Para o homem tem que ser específico. O que você quer? Você pode lavar para mim? É assim. Essas insinuações realmente não funcionam. Às vezes a convivência você capta, né? A convivência de muitos anos você capta que está pedindo de outra forma. Mas nós temos que ser direto. A conversa com o homem é direto. Não adianta falar, nossa, mas meu marido é sonso, meu marido não percebe, ele não vai perceber. Se ele chegar em você e perguntar, tá tudo bem? Você fala, tá. E na verdade não tá, você tá querendo desabafar, você tá com raiva. Ele fala, então tá. Ele sai e vai embora. Por quê? Porque você falou que tá tudo bem, acabou. E se perguntar pro homem, ah, aconteceu alguma coisa? Fala nada. É nada. Para o homem, nada é nada. Ele consegue ficar sem pensar nada. O homem consegue isso. A mulher pensa, a mulher é mais inteligente, multifuncional, pensa várias coisas. A mente é uma turbulência danada. Mas do homem é caixinha, gavetinha. Então, para um assunto, fecha a gaveta, abre a outra, tal, é aquela coisa. Então pergunta para a mulher, pode ir lá, você que sabe, não sei o quê. Se você for, as ameaças que às vezes o cara fala, eu sei, então eu vou mesmo, pronto, é nítido. Não tem que não quero que você vá.
eu quero que você faça isso. Você pode me ajudar nisso? Tem que ser objetivo e falar o que quer. E parar de ficar jogando nas entrelinhas que essa comunicação, na verdade, é um ruído de comunicação que acontece no casal. Que o homem, a mulher está falando e ele quer resolver. A digníssima aqui está falando e eu já quero achar uma solução para ela. Só que ela não quer solução. Ela só quer falar. Ela só quer desabafar. E aí, até eu entender isso, eu ficava resolvendo tudo. É só fazer isso, fazer isso. Ela não quer que eu fale o que é para fazer. Ela só quer que eu olhe para ela e desenvolva a escutativa ali e ouça ela. E é ouvir, escutativa é ouvir com atenção. É prestar atenção no que a pessoa está falando. E não debate. Não é confronto de ideias. Ela está falando e eu já estou pensando na resposta. Não é isso. É desenvolver a escutativa. Então, realmente, as entrelinhas pouco surte efeito para o homem. E biologicamente é comprovado que a mulher precisa falar mais que o homem. Então, meninos, mantenha a escutativa, tá? Amor, olha aqui o que o Lucas comentou. Total admiração pelo casamento de vocês. Pergunta: como vocês se conheceram? Qual a maior lição levaram para a vida até agora no casamento? Você consegue dar uma resumida como a gente se conheceu? Bom, nós nos conhecemos em dezembro de 2003 na cidade de Rio Verde. Eu estava num trabalho e recebi a ligação de um amigo de outra cidade, que era de Indiara, que estava em Rio Verde, e eu fui até o local que ele havia chamado, e lá que eu conheci a minha amada. Então a gente ainda ficou trocando mensagens, né? Que ainda na época era só MSN, não tinha. Como é que é? SMS? Era SMS? SMS. E em janeiro de 2004 que a gente começou a nos aproximarmos. Bom, mas eu 14 de dezembro de 2007 casamos. Mas eu quero dizer aqui que a primeira vez que eu olhei para o Alexandre, eu falei, vou casar com esse homem. Estamos aqui, né? 17 anos. Deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa. Aqui nós falamos que o óbvio tem que ser dito, o outro não vai adivinhar. Eu concordo super. Aliás, ninguém adivinha nada, né? Peraí que eu estou acenando para a galera aqui, vida. De educação, a galera entrar no acenar. Então, beleza, ó. Quinta dica, que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Para a gente ter empatia e nos colocar no lugar do outro, né? A gente precisa de aprender a tentar compreender as emoções e as necessidades do outro. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes eu vejo que o Alexandre está estressado com o trabalho. O que eu faço? Ele está estressado com o trabalho, eu vou dar um tempo para ele. Porque com o tempo que ele chega em casa, o tempo que ele se ativa, o tempo que ele respira, é o tempo que ele está dissipando aquela raiva, e aí é melhor para todo mundo, não é a vida? Sim, com certeza, mas precisamos compreender que cada um tem seu mundo, cada um tem as suas experiências, as suas vivências, uma vida toda de cada um. Então, quando a gente fala coloque-se no lugar do outro, precisa ter essa sensibilidade, essa percepção de que uma coisa que para você é muito fácil, é muito óbvio, é muito simples, para o outro pode ser um trauma, pode ser uma coisa assim horripilante. Então tem que ter, você não pode fazer uma análise só com base no seu mundo, na sua vivência. Tem que compreender o mundo do outro, a dificuldade do outro e facilitar a vida do outro para então você falar, estou no lugar dele para gerar essa empatia. É importante entender que cada um tem as suas bolhas para estourar ainda, né? Tem seu mundo, sua vivência de uma vida toda. E também o fácil e o difícil, né? É muito fácil celebrar as vitórias, mas difícil apoiar aquele momento que não é tão legal, aquele momento difícil. E às vezes, gente, apoiar é simplesmente ficar calada, sabe? Às vezes está acontecendo alguma coisa na vida da gente, o outro tá assim, aí eu não te falei? Eu não te falei? Gente, esse eu não te falei, corta isso do seu dicionário.
Isso não existe, eu não te falei, e fica parecendo que parece que você tá gostando que o outro tá sofrendo, sabe? Então isso dá um apoio emocional, né? Vocês não querem ficar junto o resto da vida? Vocês não decidiram isso? Vocês não colocaram na cabeça de vocês que não vamos divorciar? Então a gente precisa de aprender a apoiar as emoções do outro no sentido de que não fica falando quando não tá legal, sabe? Todo mundo tem os seus altos e baixos, né? Comemorar as vitórias é ótimo, mas e quando ele não tá legal? Quando ela não tá legal? Você vai ficar tripudiando em cima do sentimento da pessoa, entendeu? Então entenda que a gente não vai estar sempre aqui. Tem hora que a gente vai estar lá embaixo mesmo, a energia lá embaixo. Então, veja como você pode ajudar. E se você não puder ajudar, fica caladinho, né? E existem mudanças e adaptações para a gente fazer no nosso relacionamento o tempo inteiro, né? Porque cada um tem uma velocidade de evolução, sabe? Eu preciso acompanhar o Alexandre e ele também não precisa me acompanhar. A gente só precisa estar com a responsabilidade de estar sempre evoluindo, né? Tem que existir uma admiração apesar disso. Se eu sei que eu estou lá na frente, o Alexandre está lá atrás, eu preciso admirá-lo porque eu sei que ele saiu do lugar. E pode ser ao contrário também, né? Se ele tá lá na frente, igual com ele aconteceu primeiro aqui em casa, foi com ele que aconteceu primeiro. O start foi com ele, né? Ele andou, quando eu comecei a andar, a gente se curtiu, a gente sempre celebra as nossas vitórias juntos, sabe? E a gente está sempre se apoiando, né? Continuar a admirar o nosso parceiro mesmo quando não tá legal, né? E valorizar as qualidades e as conquistas. O que você acha, Vitor? Hoje eu li um trecho, meu amor, de Tessalonicenses 5,18, em que fala: em tudo dai graças, pois é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, independente das circunstâncias da vida, dos problemas que surgem, em tudo dai graças, sempre procure o lado positivo. Fui muito feliz nessa observação que o apoio moral, às vezes só de estar próximo, em silêncio. O silêncio também, ele é valiosíssimo do que ficar fazendo acusações, de que ficar falando, como você diz, né? Eu falei coisas que não vai acrescentar em nada. Você pode até fazer essas observações, digamos, infelizes, mas depois que passa, depois, aquele bate-papo que tá rindo e tudo, mas aquele dia eu te falei, aí tá naquela conversa bem informal, já tá em tom de brincadeira. Mas no momento do descontentamento, o silêncio não erra nunca. O silêncio não erra nunca. E como eu tinha o hábito, né, pela fadiga da profissão, de chegar contaminado, a gente teve essas mudanças de hábito de 5 anos para cá que a gente pode contar nos dedos às vezes que a gente entrou carregando todo o planeta da, dentro da nossa casa, porque a gente passou a entender que a gente não tem que entrar na nossa residência trazendo os problemas do mundo lá fora, porque o nosso lar, a nossa família, que eu falo que é a nossa indústria da felicidade, é onde a gente renova as energias. E se você chega carregando tudo para dentro, você está contaminando tudo. Então, a partir do momento que você muda os seus hábitos, chega e busca deixar do lado de fora os problemas e viver como se fosse, nem que seja um teatro. Ah, mas o que é? Então vou fingir. O cérebro não diferencia o real do virtual. Se você quiser fingir uma família feliz e começar a fazer isso todo dia, quando você menos perceber, a sua família realmente estará feliz. Então faça acontecer. Ai, que lindo. Bom, Giovanni comentou: casamento e flores, espinho. Eu concordo. Nem tudo são flores, né? Olha o que o Lucas disse, amor. Meus pais estão praticamente sem comunicação. O que vocês aconselhariam sobre perdoar os erros do passado? Quer comentar, Vitor? Você é especialista nesse assunto, mas eu comento. A questão de perdoar. Se você não trabalhar com a ideia de que você precisa ressignificar o que
aconteceu com você, ou seja, dá um novo significado, uma mudança de mentalidade, é como se você estivesse no seu barco, num rio, fluindo, e o barco está pesado, porque tem um saco pesado no fundo, que é aquela situação que você está carregando. Então você precisa jogar fora para prosperar. A forma não é só perdoar a pessoa que te ofendeu, é você se perdoar também. Porque quando você se perdoa, você muda a frequência vibracional. E até falava isso mais a Digníssima, nós discutimos sobre a escala de frequência vibracional de David Hawkins, onde fala que quando você está com esse sentimento de culpa, raiva, está com vergonha, humilhação, você está entre 20 e 30 Hz. Mas quando você começa com palavras de afirmação, eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou e algo positivo, você está em 200. Quando você perdoa, você entra na casa de 350 Hz. A aceitação desse perdão, a compreensão está em 400. E a abundância que você quer viver, a prosperidade, Gálatas 5:22 fala, né, o fruto do Espírito Santo, amor, bondade, benignidade, tudo que está lá, a alegria, é tudo acima de 500 Hz. Então, é importantíssimo a capacidade de se perdoar, né? Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, palavras de afirmação, de oponopono, tudo é válido para você fazer essa limpeza emocional, para você poder prosperar na vida em todas as áreas. É importante a gente ter o conhecimento que ninguém é perfeito, né? Assim como as pessoas erram com a gente, com certeza nós erramos com as pessoas também, é uma condição natural do ser humano. Então, partindo disso, a gente precisa de entender que se eu não perdoo a outra pessoa, é a mesma coisa que eu estiver tomando veneno esperando que o outro morra, gente. O perdão é pessoal. O perdão é pra gente, o perdão é pra gente se libertar de todo sentimento ruim, ressentimento, mágoa. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas todos os sentimentos que vêm da falta de perdão causam câncer, causa pressão alta, causa diabetes, né? Tem uma frase que eu escutei esses dias, Guida, achei tão bonita, que é assim, ó: as emoções se alojam na carne. Todas as suas emoções ruins estão te contaminando. Então, acho que o melhor é a gente ter um entendimento que todo mundo erra, gente. A gente tem que estar disposto a... uma dica boa para a gente praticar o perdão. Tente praticar os pequenos perdãos do dia. Por exemplo, tomou uma fechada no trânsito, deixa a fechada naquele segundo. Não pensa mais nisso. Porque às vezes a pessoa toma uma fechada no trânsito, vida, e fica remoendo, que não sei o que, e xinga. Comece a praticar esses pequenos perdãos para você conseguir, para você estar apto, treinado a praticar os grandes perdãos, sabe? Perdoar é super importante, é para você. Saiba que perdoar não é aceitar o que aconteceu, perdoar não é esquecer. Perdoar é você se libertar de sentimentos ruins, é para você, sabe? É para você se conectar com você, para você se conectar com o teu propósito, para você ser melhor para você e para sua família. Porque eu entendo que quando eu sou melhor para mim, inclusive isso é bíblico, né? Eu só consigo amar a outra pessoa se eu me amo primeiro. Isso é bíblico, tá na oração que a gente sempre fala, inclusive sobre o perdão, sabe? Bom, o gancho a gente tem um curso do perdão, tá disponível na minha bio. Lá a gente fala eu falo dos 3 tipos de perdão, que é o auto-perdão, que é perdoar as pessoas, e pedir perdão, tem estratégias ótimas lá. E é um curso bem legal, bem rapidinho. Então, a 9ª dica que a gente tem aqui para os casamentos felizes e duradouros é conseguir resolver os conflitos com calma. Evitar as discussões, como a gente já falou, né? Principalmente as discussões acaloradas. Em vez disso, a gente precisa buscar soluções, escutar o que o outro tem para falar e resolver as coisas juntos. Não é, vida? E complemento, meu amor, que o tom de voz faz a diferença
num diálogo, numa comunicação. Então, o tom de voz causa muitas confusões, muitas discussões. Tem que ter essa suavidade no tom de voz quando você vai ter a sua discussão de relacionamento. E é tão importante esse detalhe de preocupar com o tom de voz que você utiliza para estar conversando com o seu cônjuge, que se eu falar para a minha esposa assim, eu te amo, meu amor, fica assim, poxa, ele falou, parece que para cumprir um protocolo, tem que falar rápido. E se eu falar, eu te amo, meu amor, e tal, ela fala assim, mas que palhaçada é essa, parece um circo, fazendo graça. Agora você olha nos olhos dela e fala, eu te amo, meu amor. Ela olha para realmente perceber, então, que eu estou falando com o coração para ela. Precisa entender que, para essas resoluções de conflito, uma das coisas importantíssimas é atentar para o tom de voz. A décima, ativar a cumplicidade do casal. A gente precisa criar alguns projetos juntos, ter sonhos em comum. Você sabe o sonho do seu esposo? Você já parou para perguntar qual que é o seu maior sonho, né? Ter objetivos em comuns, isso ajuda na cumplicidade do casal. Sabe aquele segredinho entre você e ele? Isso é cumplicidade entre o casal. Você pensa em alguma outra estratégia de cumplicidade, amor? Meu amor, eu confesso que eu estava olhando aqui, que está tendo uns comentários e eu não estava lendo esse comentário. Mas vamos para a situação que você falou de... Você quer que A, eu leia? a cumplicidade, eu ia fazer a leitura, mas só para complementar, essa cumplicidade de criar projetos junto, criar o seu... Imaginar um telão de cinema, e esse telão de cinema você imaginar os sonhos juntos. Primeiro você conversa com o seu cônjuge, né? E nós imaginamos uma casa, um carro, a viagem, alguma conquista. E falam detalhes, colocam cores, brilho e tal, de tal maneira em que possam estar utilizando deste pensamento os dois juntos para buscar a mesma frequência, para na hora que está em ondas teta, que é quando você está sonolento, cada um está praticando, é uma forma de cumplicidade diferenciada, que sai desse tradicionalismo que é falado e que funciona com absoluta certeza quando a gente fala do poder da mente subconsciente. A gente precisa entender também de manter a individualidade. E isso é um assunto bem delicado, porque a gente tem que respeitar o espaço do outro para que ambos cresçam como indivíduos sem perder a conexão. Mas veja bem, a gente não está dizendo que o homem precisa sair sozinho, a mulher precisa sair sozinho. A gente faz isso quando é estritamente necessário e com consciência e se tem algum objetivo em cima disso. Porque eu não acho, o Lindo pode até dar a opinião dele, eu não acho que seja saudável para o casamento, para o casamento estável, saudável, o esposo sair com os amigos dele, a esposa sair com os amigos dela. Eu não acho que isso seja saudável para o casamento. Você acha, Vida? É saudável o network, né? O contato com outras pessoas é saudável. Se você está saindo para negócios que vai gerar ganhos para a sua família, que você vai poder oferecer algo melhor para a sua família, é uma situação. Agora, quando você sai casado com uma turma de solteiros, não vai dar certo. A frequência é outra. A frequência é outra. O papo é outro. A conversa, enquanto eles estão na fase da conquista, você já foi conquistado. Você seu estilo de vida já mudou. Não dá certo. Então, agora, é muito interessante
a valorização do network. Então tem que ter um porquê. A partir do momento que você tem que sair, mas a esposa compreende, ou o marido compreende por que você está saindo, tranquilo, tem que ter transparência, tem que ter confiança. Agora, não, eu estou saindo para ir beber uma ali com os colegas. Não vai gerar tranquilidade no cônjuge. Então, para que vai fazer isso? Não, eu estou saindo, eu vou fazer tal coisa que se a pessoa do outro lado for fazer, você não vai gostar. Se você não vai gostar, por que você está fazendo? Então, acho que é por aí o raciocínio. Isso. 12º, toques físicos. Gestos de carinho, como abraços e beijos, mantém a proximidade física e emocional. A gente precisa... Bom, gente, isso deveria ser um óbvio, né? Mas aqui em casa a gente tem um ritualzinho que é bem legal, a gente pode passar essa estratégia para vocês também, que é... O Alexandre sempre acorda primeiro que eu, tomo um banho gelado dele primeiro, e sai para fazer as orações e meditações dele. E depois eu acordo. E depois, aí eu venho para cá, onde que a gente estuda. Então, quando eu chego e ele abre a porta e a gente se vê a primeira vez no dia, a gente se abraça. E esse abraço é um abraço demorado, é um abraço de 20, 30 segundos. Para ter essa primeira conexão de toque físico do casal mesmo. Eu acho que isso é super importante. E tem uma estratégia, né? Se você não quer fazer essa, tem que ter estratégia para a gente fazer as coisas. Não deixa tudo no âmbito do pensamento, no âmbito do desejo, sabe? Pensa o que você vai fazer, né? Eu ensino para as minhas mentoradas assim: vai escutar uma live, postura de estudante, pega um caderno. Primeira folha do caderno é as decisões que vocês vão tomar. Quais as decisões que você vai tomar? Quais as decisões que vocês vão tomar? A partir do conhecimento que vocês estão tendo aqui, né? Vou abraçar meu esposo 30 segundos. Anota, não deixa só no pensamento, não, porque 10 minutos depois que a gente fecha essa live, você já esqueceu. Então, anota, porque é só assim que a gente aprende. São hábitos novos que a gente quer. A gente não quer transformar nosso relacionamento. Então, a gente vai fazer isso com hábitos novos, assim como o Alexandre falou, né? O que você falou, Vida? Tem que fazer coisas novas para ter resultados diferentes. Então, quer resultado diferente? Começa a praticar, fazer coisas novas, sabe? No começo vai causar uma estranheza, né? Afinal de contas, você nunca fez, mas a intenção é boa e os resultados vêm. Então, tem que ter estratégicas para toque físico, não é, Vida? Sim, senão vira uma relação, com o passar do tempo, de irmãos. Então, é fundamental esses toques físicos, de preferência diariamente. E uma outra estratégia também de manter a individualidade é a gente apoiar os hobbies um do outro, né? Demonstrar o interesse pelo que ele gosta, né? Assim como ele tem que demonstrar interesse pelo que a gente gosta, né? Isso transparece para o outro que a gente importa com a felicidade dele, né? A gente precisa de entender que cada pessoa, ele não precisa fazer exatamente o que você gosta, e você também não precisa fazer exatamente o que ele não gosta, mas às vezes a gente tem que incentivar. E nunca, jamais, para que estão fazendo isso? Que não sei o quê. Entendeu? A gente fica sendo chata se a gente faz isso. Então, incentive. Se você realmente não quer incentivar, fale-se. O que você acha, Vida, sobre isso? Valorize, né? Valorize o que o outro gosta. Isso é respeitar, né? Com certeza. Se for fazer qualquer ponderação, faça com sabedoria, né? Porque tudo que é demais passa, né? Então, às vezes, o hobby da pessoa é exagerado. Chega um momento que você tem que falar: você gosta, eu vejo que você gosta, eu estou lá sempre com você, mas você poderia diminuir um pouquinho o tempo para a gente fazer tal coisa. Aí entra o diálogo, tem que começar a conversar. Então, eu acredito o incentivo é interessante. E até porque se você não incentiva, se você não colabora, se você não dialoga, alguém vai estar incentivando. Então valorize o seu relacionamento e não seja tóxico, porque o mundo já está bem tóxico para você ficar estragando o seu próprio relacionamento. 14ª, manter a confiança no relacionamento. A gente precisa de aprender a ser transparente, a falar a verdade, ser transparente, falar a verdade, evitar os segredos
E sempre cumprir as promessas. Falou que vai fazer? Faça. Ou então não faça promessas, né, vida? Sim. Agora, você já fez a observação, né? Foi muito pertinente. O que eu acrescento é: não existe segredo entre o casal, não existe esse negócio que um não acessa o celular do outro, que um não sabe o que o outro tem financeiramente, não existe. A partir do momento que tem a confiança, os dois se uniram, né, tornar uma só carne, não processa, não faz sentido nenhum estar escondido algumas coisas do outro. Transparência, bem observado aí pelo Giovanni Souza. Transparência. Tem que ter total transparência. Não tem transparência, tem confiança, evita dissabores. Se a gente não deve nada, não tem por que ficar nervoso vendo o celular. Isso vem com o amadurecimento do casal, né? Isso vem com o tempo, né? Com Oi, Vida. tempo. É isso mesmo. O relacionamento vai se construindo. Um tempo para poder ter essa confiança. O que acontece é que talvez a gente interpreta a confiança que a pessoa tem que fazer o que eu quero, né, para eu confiar nela, e não é isso. A gente tem que entender que a confiança é respeitar o que ela faz, só que ela tem que ter uma escala de valores junto com você, em que vocês não permitem tal coisa. Não, isso aqui é inadmissível. A traição é inadmissível. Então, os dois já sabem que isso aí é inadmissível. A questão do relacionamento com os filhos, a questão do que vai fazer. Então, tem que ser conversado isso. E tem que, isso aqui, bagunça geral aqui para nós. Se tem esse diálogo aberto, ajuda a construir a confiança. Um bom tema de diálogo entre vocês é conversar sobre os seus valores, né? O que é importante para você. Esse é um assunto que a gente tem que conversar. Hoje, claro, a gente sabe sobre isso. Antigamente a gente não sabia e a gente está ensinando a nossa filha assim. É que tá namorando, converse sobre os valores da outra pessoa, né? E se não deu no namoro, pô, conversa no casamento. O que é importante para você? Honestidade, né? Integridade. O que é importante para o seu cônjuge, né? Precisa saber. Só que a gente vive numa cultura de que quando o casal senta para conversar, tem que ter briga, né? Isso parece que é meio que cultural. E as famosas DR, gente, elas são necessárias. Só que elas não podem ser feitas no calor das emoções. Então, senta para conversar num dia calmo. Vocês podem falar sobre o que aconteceu, de fato, às vezes é um problema pontual que precisa de ser resolvido. Mas, se tá com aquele momentinho de casal que a gente comentou, a quarta logo, vamos sair para jantar nós dois? Vamos. Lá nesse dia, não é para resolver problema. Esse dia é para vocês se curtirem, né? Nesse dia, vocês podem conversar sobre os valores, né? O que é importante para você, o que é importante para mim, quais são os nossos sonhos, tudo isso a gente pode conversar num dia que vocês estão juntos, né? A 15ª é celebrar pequenas vitórias. A gente até falou sobre isso, né? Valorizar os momentos simples, né? Valorizar as conquistas do dia a dia, as conquistas dos nossos parceiros, das parceiras, né? A 16ª é não guardar rancor. É o que a gente falou sobre o perdão que o Lucas comentou, né? A gente precisa de aprender, gente, perdoar tinha que ser matéria escolar. Tinha que ser matéria de faculdade, porque é super importante, gente. Um monte de gente errou com a gente. A gente já errou também com um monte de gente. Então, essa questão de pedir perdão parece uma coisa, eu vou me humilhar, mas é exatamente isso que vai te deixar mais perto do Senhor, sabia? Porque na medida que a gente está se humilhando, né? Se humilhando, pedindo perdão, que tem que ser feito, você está matando um pouco do orgulho que existe em você, sabe? O orgulho é o mal do século, é aquela pessoa que não dá o braço a torcer, sabe? Aquela pessoa morre seca, mas não fala desculpa.
Então, na medida que você fala desculpa, Deus só quer duas coisas da gente, que é um coração quebrantado e contrito. O que é um coração quebrantado e contrito? É um coração que é um coração rendido ao Senhor, aos ensinamentos dele através da Bíblia, né? É um coração arrependido. Então, quando a gente se arrepende de verdade, faz-se necessário a gente ir até o outro pedir desculpa o quanto antes. O quanto antes. Você pode treinar o que você vai falar. Tem uma estratégia boa que é de escrever o que você vai falar para você decorar, chegar lá falando. Então, assim, tanto se perdoar quanto perdoar as outras pessoas, você precisa de aprender a pedir perdão, porque você também erra, eu também erro, o Alexandre também erra, todos que estamos aqui, nós também erramos, e isso é normal, natural do ser humano, que não pode a gente não admitir os nossos erros e não pedir perdão, porque isso te afasta do Senhor. Então, não guarde rancor e tente ao máximo, o mais rápido possível, pedir perdão para as pessoas que você magoa. Isso quer dizer que você está preocupada com os sentimentos da outra pessoa, sabe? E tente não fazer mais, porque o arrependimento é isso, é você estar comprometida a não fazer mais, tá? Uma coisa que é importante, a gente está falando sobre os casais, sobre os relacionamentos, os casamentos, né? A gente precisa de aprender a lidar com as mudanças da vida, né? A gente precisa estar preparado para as transformações. Ah, se a gente soubesse disso antes, amor. Por exemplo, existe uma transformação, uma mudança muito grande, que é quando a gente tem filho. Então, esses momentos pontuais, a gente precisa de entender, né? Mudança de carreira, a gente precisa de entender o envelhecimento, porque todos vamos envelhecer. E para a gente está sendo até muito gostoso esse momento de envelhecimento, né? A gente toma isso como uma piada interna nossa, né, vida? Sim, realmente é aprender a lidar com as mudanças da vida. É, cada momento que passa, você tem que aproveitar ao máximo. Por isso que fala que aprenda a viver o agora, a viver o momento, a contemplar o belo, a filtrar os estímulos estressantes, porque senão você fica com saudosismo, que é uma forma de, digamos, camuflada de depressão, de ficar vivendo o passado. Ai, aquela vez, aí você, no meu tempo, porque você não aproveitou o momento como deveria aproveitar. Então, cada momento que você aproveita com intensidade, entrar no mundo dos filhos, por exemplo, faz com que você lá na frente fala, poxa, eu aproveitei bastante, eu poderia ter aproveitado mais, mas já dá aquele sentimento de que eu curti, e não fica aquele sentimento de que passou e eu nem sei o que eu fiz. Tem uma fase da vida da gente que você olha e fala assim, eu não sei o que eu fiz nesse período. Tem uns 5 anos, uns 10 anos, tem um período que você não sabe o que você fez, porque você estava só trabalhando ali no piloto automático, ou estava alienado, como muitos estão, né? Ou 98% da população, segundo Napoleão Hill. Então, realmente, aprender a lidar com as mudanças quer dizer aproveite o momento de forma intensa. O pensamento é assim: o tempo vai passar de qualquer forma. Você define o tom que ele vai passar. Se ele vai passar bom ou se ele vai só passar, entendeu? 18ª, estabelecer metas juntos. A gente falou sobre isso, né? Conversar sobre os objetivos financeiros, os grandes sonhos, objetivos familiares, objetivos de vida mesmo, né? Cuidar da saúde emocional e física, ter uma boa saúde mental, uma boa saúde física, contribui para um relacionamento mais saudável e equilibrado. São duas saúdes que a gente não pode deixar para trás. Muita gente fala assim, eu casei e engordei. Isso é uma crença limitante tão grande que a pessoa parece que ela acredita piamente naquilo e acaba que acontece mesmo. Isso é a lei da atração, né, vida? Sim. E o cuidar da saúde física e emocional vale uma ressalva de que não é só ter esse autocuidado com estereótipo, que é só higiene pessoal, né, escovar os dentes, fazer uma maquiagem, se vestir bem, é importante isso. Mas a questão da área da saúde mesmo física é se alimentar de forma saudável, é hidratar, é ter um sono de qualidade, é ter relação íntima.
fazer exercícios, prática de exercícios, e é o conjunto para realmente você se sentir bem na área física. E na área emocional, a capacidade de perdoar, né, a capacidade de ter gratidão, como de contemplar o momento, o belo, né, filtrar os estímulos estressantes, ou quando você sai, né, da sua normalidade por algo que te gera um descontentamento, a sua capacidade de voltar ao estado inicial, a voltar a ter a inteligência emocional, já que naquele momento você ficou pensado. Então, são duas áreas importantíssimas e que têm que ser equilibradas para poder um ajudar o outro. A gente falou sobre a saúde física, né? A gente falou sobre toque físico entre o casal, né? E a gente precisa complementar isso falando sobre o sexo, né? O sexo, ele é imprescindível no casamento, faz parte da saúde física e tinha que ser uma coisa óbvia, né? Então, uma coisa que eu descobri, e eu até quero fazer um conteúdo sobre isso, que é o Viagra feminino. Eu espero que tenham muitos maridos aqui, vida, para escutar isso. Sabe qual que é o Viagra feminino? O que faz a mulher ter muito desejo pelo parceiro é a admiração. Por isso que o homem tem que estar completamente comprometido com o seu desenvolvimento como um todo. Porque quanto mais a mulher admira o parceiro, mais ela vai querer fazer sexo com você. Então tenha em mente isso, sabe? E outra coisa, o pastor Cláudio Duarte fala sobre isso em muitas palestras dele, né? Que é muito fácil você cuidar de um homem que como é que é? Barriga cheia e saco vazio. Eu esqueço de barriga cheia e saco vazio. Meu, dá comida pro seu marido, e faz sexo com ele, ele vai estar satisfeito. Faz tratar de homem. Ele vai fazer tudo que você quer e vai todo mundo ficar feliz, não é, vida? Com absoluta certeza. Absoluta certeza. É importante entender que a energia sexual é uma das energias mais sublimes e em alta potência de um ser humano. Então, o sexo sozinho não traz a felicidade. O amor sozinho não traz a felicidade, mas o amor e o sexo, a conexão espiritual com mais o contato físico, essa explosão, é o que faz dar o tchan a mais do relacionamento. É fundamental a questão do sexo, que se Napoleão Hill, Elaine Ourives e outras pessoas renomadas falam até do ponto zero de seus desejos e tudo que você quer projetar na sua vida num ápice de um gozo no ato sexual. Então, o sexo ele é importantíssimo para o relacionamento, mas não é só sexo. Porque o sexo também com o amor positivo, né? É uma combinação magnífica. Mas o sexo com o ciúme, o sexo com a raiva, o sexo com o ressentimento, você também arrebenta um relacionamento. Então, a expressão que a Digníssima usou, ela foi muito feliz. É o que o pastor Cláudio Duarte realmente fala. Do homem é fácil agradar, é duas coisas. Duas coisinhas, como você mencionou. Da mulher já é bem mais amplo, porque enquanto falam alguns estudiosos que o homem pensa em sexo 30 vezes no dia, a mulher pensa 3 vezes na semana. Então já começa o conflito de ideias por aí. Mas é interessantíssimo. E cito, para depois, quem quiser dar uma olhadinha, em 1 Coríntios 7, que fala que para não ter a relação com sentimento mútuo, só se for um combinado do casal. Vamos jejuar e vamos ficar em oração e não vamos ter relação sexual. Tirando isso previsto da Bíblia, que é mútuo consentimento, não deve um privar o outro, não deve se privar, porque você está abrindo uma porta
para as tentações, porque nós somos bombardeados com pornografia e tudo que não presta no mundo. E aí já vem as fraquezas da carne. E um relacionamento em que, na hora que a esposa está chateada com o marido, ela fala, vou dar um castigo nele. O que ela faz? Para de ter a abstinência do sexo e eu falo, queima o arroz e vai dormir de calça jeans. Aí vai com as cordas. A mulher, ela precisa de ser preparada durante todo o dia. Então, os cônjuges, os maridos, eles têm que dar os pulos dele, né? Uma coisa muito simples, elogie a sua esposa. Elogie a sua esposa. Ai, você tá muito gostosa. Ah, nossa, aquele dia você me deixou isso, entendeu? Essas coisas começam a acender na gente uma chama que a gente deixa muito apagada, porque a gente pensa muitas coisas e faz muitas coisas ao mesmo no dia. Então, às vezes, não que a gente, óbvio, tem as suas exceções, mas não que a gente quer punir, mas a gente esquece mesmo. Então, elogie, converse com ela, sabe? Manda aquela mensagenzinha, sabe? É igual eu falei, procura pergunta para o seu cérebro como que você vai fazer, que o seu cérebro vai te dar a resposta. E outra coisa, tem o Chat GPT aqui, que para te ajudar, entendeu? Tem muitos cursos que falam sobre isso. Então, assim, busque conhecimento nas áreas óbvias da vida. Como eu faço minha esposa feliz? Uma frasezinha que você vê ali, parece que explode alguma coisa no seu cérebro, sabe? Às vezes a gente vai em algum evento, a gente fica o dia inteiro no evento, mas uma frase do evento faz todo sentido, sabe? Então, assim, a gente precisa de buscar conhecimento até nessas áreas óbvias da vida, em que não tem curso para isso, sabe? Em curso normal para isso. Mas hoje em dia tem curso para tudo, tá? Ó, tem aqui também praticar explicativa, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre homens não ser literais. A comunicação precisa ser eficiente. A comunicação precisa ser eficiente e é muito legal quando a gente fala o jeito que o outro entende mais. E aí a gente fala aqui da linguagem do amor, né? Existe um livro que fala das 5 linguagens do amor. Para nós funcionou muito bem, para muitas das minhas mentorandas funcionou super bem. Então, para quem não sabe aqui, existem 5 linguagens do amor. Tem um livro que chama isso, As 5 Linguagens do Amor. Tem resumo no YouTube das 5 linguagens do amor, que você pode ver também, que são 5, que é o atos de serviço, que é a minha linguagem do amor. O Alexandre, se ele faz alguma coisa para mim, me faz pensar que ele me ama, sabe? É um gesto que ele faz que eu entendo com muito mais rapidez e facilidade. Então, são atos de serviço, toque físico, palavras de afirmação, dar presentes e tempo de qualidade. Então, acho importante a gente estudar sobre as 5 linguagens do amor e entender qual é a 5 linguagens do amor do seu esposo, da sua esposa, né? A linguagem do amor do Alexandre é palavras de afirmação. Então, eu tenho que falar coisas para ele, tenho que estar explanando as coisas para ele, que é o jeito que ele entende com mais facilidade que eu amo ele, entendeu? Então, estudem sobre isso. Fica de tarefa aqui para vocês, tá? Estudar sobre a linguagem do amor, né? Uma outra coisa que ajuda também, a comunicação como um todo ajuda, né? Mas ter uma comunicação aberta no sentido de a gente falar sobre os nossos sentimentos, a gente falar sobre as nossas preocupações, a gente falar sobre os nossos sonhos, né? Ter uma comunicação aberta é a base da resolução dos conflitos. Quer complementar, Vida? Eu quero acrescentar que está sendo uma honra fazer essa live com você, porque se você me chamou para fazer isso, é porque nós estamos conseguindo, com certeza, preencher boa parte desses quesitos aí, se não estiver fazendo todos, né? Porque ninguém convidaria o cônjuge para fazer uma live sobre relacionamento se tivesse em pé de guerra ou se não tivesse harmonia, né? Então, dizer que isso é interessante, né? Então, quando você convidou, eu fiquei reticente, né? Falei que não tinha, por que fazer,
mas depois, pensando melhor, foi assim, se ela está me chamando, é porque ela acredita no nosso relacionamento a ponto de a gente querer ser exemplo para os outros casais, ou pelo menos ajudar de alguma forma, como está dando certo para nós, né? Então, isso é fantástico. É, Deus vai plantando as vontades do nosso coração, né? E o Espírito Santo vai soprando o que a gente tem que fazer. E a gente vai fazendo devagarzinho. Às vezes Deus acha que a gente demora de fazer as coisas, mas eu gosto muito de falar sobre relacionamento. É uma das vertentes que eu trabalho na minha mentoria. E eu acho que é uma missão também. Acho que a partir do momento que a gente tem um relacionamento feliz, vida, a gente tem a obrigação de levar essa mensagem para mais pessoas, né? Eu fico sabendo de muitos divórcios mesmo. Tá tendo uma enxurrada de divórcios, né? E o diabo, ele trabalha conflitando os casais, porque pessoas solteiras, gente, elas não pensam em Deus, né? A grande maioria delas, tá? Elas não têm esse olhar voltado para a continuidade da humanidade, entendeu? Então, acho que tudo se encaixa quando a gente está, né, num relacionamento sólido, tudo se encaixa quando a gente ama uma pessoa, tudo se encaixa quando a gente adiciona o Senhor na nossa vida. Então, eu acho que é muito gostoso a gente falar sobre casais. Ah, eu tô adorando a live, você tá adorando, vida? É uma novidade para mim, né? É a primeira live deles, gente, coisa linda. Ó, a gente falou também sobre não se tratar como rivais, tá aqui na nossa lista, mas a gente comentou. Uma outra coisa que eu gosto de falar muito na minha mentoria é: se cuidem da mesma maneira que vocês se cuidavam quando vocês namoravam. Foi isso que o Alexandre comentou, né? É engraçado que quando as pessoas se casam, elas acham que pronto, não preciso fazer mais nada, afinal de contas, eu já conquistei o meu marido. Aí é que você está equivocada, minha bonita, porque aí é que você precisa de ter estratégias, porque ele precisa se apaixonar por você todos os dias, ou então periodicamente. Sabe por quê? Porque dentro de um casamento tem amor. Com certeza vocês se casaram porque vocês se amam. Mas tem que ter a ver paixão também, sabe? Às vezes a gente se arruma de uma forma diferente, põe um batom de uma forma diferente, exatamente como você fazia quando você namorava seu esposo. Então, a gente, apesar dos altos e baixos que um relacionamento tem, isso é normal, né? Mas a gente não pode deixar a paixão desaparecer do nosso casamento, não é, vida? Com absoluta certeza, igual eu falei anteriormente, tratar como se fosse na época de namoro. Todo dia é uma conquista. Agora, um outro assunto delicado também está na nossa lista, 27ª, 27ª, que fala, Vida? 27ª. 27ª dica. Problemas familiares é para cada um da sua parte resolver. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a minha mãe está atrapalhando muito o nosso relacionamento, quem que vai conversar com a minha mãe? Eu. Por quê? Porque ela é a minha mãe, ela é a minha parte da família. A mãe do Alexandre, a irmã do Alexandre, tá fazendo alguma coisa, tá? Quem que vai conversar? O Alexandre. Sabe por quê? Porque ela vai escutar muito mais o filho do que eu. Isso é uma coisa óbvia, né? Esses dias eu estava conversando com uma cliente, ela falou assim: Nossa, eu fico muito magoada com a minha sogra porque ela faz isso, 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 isso. Eu fiquei pensando, gente, mas o que ela tem a ver com isso, né? Enfim, é a mãe do Alexandre, sabe? Então, problemas familiares, cada um, se está atrapalhando o casamento, se está atrapalhando o bom andamento da rotina da casa, às vezes com o filho, cada um resolve da sua parte. Você concorda com isso, Lida? É mais prudente, né? Cada um que tenha mais afinidade falar para buscar a solução. Mas o principal é o casal entender que depois que passou a constituir a sua família, os pais, né, os parentes, eles passam a ser parentes assim com maior afinidade, mais próximo. Mas você cuidando da sua esposa e a esposa cuidando do marido, é assim que deve funcionar, sem ingerências externas. Isso.
Bom, a gente falou que a gente não pode discutir, mas o que é mais importante para quem tem filho, não discutir na frente dos filhos. Nosso exemplo falará muito mais alto do que as nossas palavras. Não adianta, eu falei que eu estava, né, no âmbito, no calor das emoções. Não é isso que o seu filho vai aprender. Ele vai aprender que meu pai discutiu com minha mãe discutiu com meu pai. É isso que vai ficar gravado na mente dele como uma crença negativa e no coração como um sentimento ruim, sabe? Então, é muito importante vocês não discutir, gente. Hora nenhuma não discutir. Se um começa a discutir, fala, ó, espera um pouquinho você se acalmar, depois a gente conversa, não tem problema, sabe? Então, não discutir e não discutir na frente dos filhos. A gente nunca fez isso, graças a Deus, na vida. Amor, você tá aí? Eu falei, nunca fizemos isso, exatamente, nós nunca fizemos isso. Bom, tá na lista. Tem que fazer rituais, tanto em casal quanto com os filhos, né? A gente falou sobre isso, né? A quarta love, né? A quinta deles. E fazer rituais com os filhos também, eu acho que é super legal. Aqui a gente tenta no domingo fazer um café da manhã mais compridinho, né, vida? A gente tenta. As estratégias dos jogos também são bem legais. Sempre uma vez no fim de semana a gente para jogar Running Cube, a gente para jogar Banco Imobiliário. Isso é uma coisa que mantém toda a família reunida, se divertindo. Sempre eu entendi esse negócio do sentimento da mulher no jogo também, então eu sempre tento me policiar para não me exaltar, para não deixar os ânimos exaltados, que todo sentimento é de responsabilidade da energia feminina da casa. Então, tentem fazer os rituais. A gente falou das DRs, né? As DRs são importantes, né? Conversem sobre os sonhos, sobre os problemas. Qual que é o problema que a gente tem? Às vezes a gente acha que tem um problema muito grande, mas se você partir ele em pedaços menores, vocês vão resolvendo aos poucos, né? O que eu posso fazer em relação a isso? O que você pode fazer em relação a isso? É muito legal a gente conversar, né? Ter um bom diálogo no casamento, eu acho que é tudo. E a última se elogiem, a gente falou sobre isso, né? Foi fluindo tão bem que a gente falou a lista toda, né? Se elogiem, o elogio é uma ferramenta extremamente poderosa, tanto pro casal, você tá lindo, você tá linda, quanto para os filhos, né? Até mesmo porque, né, quem tá elogiando não tem tempo para criticar, então sempre exalte o que o outro tem de melhor e se você vê o que o outro não tem de tão bom assim, que se você pode realmente ajudar, converse, mas não critica, sabe? O que você tem a falar sobre isso, minha vida? O elogio sempre enaltece a pessoa, massageia o ego, faz a pessoa se sentir especial. Então, elogie mais, porque nós já temos muitos críticos, né, no mundo. Então, por que não elogiar? E os pais são, né, referência para os filhos. Né? Os exemplos, né, o que eles fazem é o que nós ensinamos para eles, o que eles observam a gente fazendo. Então, se você só critica, se você é uma pessoa tóxica, se você só aperta demais ali, vai espanar, né? E se você critica demais, a pessoa não tem nem satisfação de ficar perto de você. Aí o mundo tá lá fora querendo acolher, né? As drogas e tudo mais tá lá fora para acolher essa falta do preenchimento do interior que os pais deveriam fazer com os filhos, que é o elogio, que é o contato, que é entrar no mundo deles, que é realmente viver como deve viver uma família. Isso. Bom, ao fim dessa live, foram mais de 30 dicas práticas, né? Conhecimentos básicos, às vezes a gente esquece mesmo, na correria do dia a dia. Então, essa live é uma live de lembrete. Essa live vai ficar salva. Giovanni, a gente faz lá, eu faço live aqui nesse perfil toda quinta-feira, às 19 horas, tá? Aqui a gente fala sobre inteligência emocional, reforma íntima. É um perfil bem legal, né? Se você morar aqui em Jataí, sua esposa já está convidada a participar do meu evento em março,
O CMA, Conexão Mulher Ativa, vai ser um evento incrível, um evento assim, de desenvolvimento pessoal e profissional da mulher, tá bom? E a gente tem um presente para vocês que ficaram aqui até o final. Eu não sei se vocês conhecem o filme Prova de Fogo, né? Nesse filme, o casal pensa em se separar, né? Eles estão num momento difícil e o pai do marido, ele dá para o filho um livro que tem 40 ações para o filho fazer para ele resgatar o casamento dele. É um filme incrível, eu indico vocês verem de casal, porque é muito legal. Na verdade, o filme cristão é para vocês verem os dois, tá? Então, a gente reuniu essas 40 ações num PDF, a gente vai disponibilizar para vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Lindo, 1h35 de live. Como que vai funcionar? É um PDF, tá? Então, eu vou deixar essa live salva. E é só você comentar família nessa live, nos comentários dessa live, que eu vou tentar te mandar esse PDF. Eu não sei se eu consigo mandar pela DM, mas esse PDF vai chegar até você que comentar família lá, tá? Em agradecimento ao seu tempo, a gente espera de coração ter te lembrado de coisas importantes, assim como foi muito gostoso pra gente fazer essa live. A gente espera que tenha sido gostoso para vocês também escutar a gente aqui. Lindo, muito obrigada, viu, por você ter feito. Você abrilhantou essa live. Eu quero deixar claro aqui para você e para todo mundo que está aqui escutando o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, o quanto você... Deus foi muito generoso comigo quando te colocou na minha vida. Então, muito obrigada por essa live. Eu que agradeço, meu amor, pela oportunidade. Eu também te amo muito e que Deus abençoe nosso relacionamento e que todos que assistirem essa live tenham em mente que se o casal conectar a Deus, tudo acontecerá para a sua prosperidade em todas as áreas da vida. Então, que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus. Amém. Gente, é para comentar família depois que eu salvar a live estiver lá no meu feed, tá? Por aqui eu não consigo mandar, tudo bem? Então, só para terminar, a gente vai terminar com uma frase de efeito, que é: casamento é sobre caminhar lado a lado, ajustando o passo quando necessário. Não existe fórmula mágica, mas existe esforço mútuo. Eu vou escrever isso nos stories agorinha, quando eu for agradecer vocês. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus e que vocês tenham um casamento assim incrível, cheio de alegria, cheio de bênçãos, cheio da presença do Senhor. Um beijo, até a próxima.